Oi, gente. Temos que conversar sobre as últimas pesquisas que apontam com alto grau de probabilidade um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, né? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e aqui a gente conversa principalmente sobre política, mas também sobre ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos que eu converso com especialistas e toda sexta-feira, se tudo der certo, eu falo sobre filmes e séries do ponto de vista político e filosófico no Filosofia Popular. Pois bem, vocês devem ter percebido que Haddad pulou para uns entre 17% e 19%, Bolsonaro se manteve com, agora pulou para 28%, e Ciro oscilou ali entre 10% e 13% nas últimas pesquisas. Tem uma pesquisa do Datafolha que talvez seja mais esperançosa, que coloca Haddad com 16% e Ciro com 13%, e aí poderia ter uma disputa ali entre Ciro e Haddad ainda. Para o público que assiste aqui, o que é interessante para a gente é pensar o que significaria um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro. Bem, nós estamos vendo várias narrativas sendo construídas pela mídia e eu gostaria agora de, uma a uma, começar a derrubá-las. A primeira narrativa, que é bem absurda, na verdade, é que seria um confronto entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Bem, primeiro é preciso compreender que tipo de direita Bolsonaro é. Bolsonaro, ele representa o que no meu quadro lá da diferença entre direita e esquerda, eu fiz um vídeo sobre isso, ele sempre foi da direita nacionalista ultraconservadora. Ou seja, extremamente conservador do ponto de vista dos costumes. Aqui a gente chama costumes, né? Lá nos Estados Unidos seria aspectos culturais. Lá eles chamam isso da confronto entre essas ideias de guerra cultural. E é claro que existem pessoas que têm divergências sobre isso, mas eu acho, por exemplo, que o machismo dele fica evidente em falas como a que ele diz: não, o Estado não pode fazer nada sobre diferenças salariais dentro do setor privado. O que não é verdade. Basta que o Estado passe, por exemplo, uma lei de transparência que exigiria que as empresas divulgassem quanto cada pessoa ganha correspondendo ao tempo de trabalho e currículo e função. E se houvesse uma discrepância muito grande entre pessoas com currículos semelhantes e mesma função, com mesma carga horária, caberia processo administrativo, enfim. E essas informações poderiam estar disponíveis num banco de dados ou apenas para fiscais do Estado e pessoas cadastradas na empresa via seu CPF, ou poderia ser um sistema totalmente aberto, como existe no funcionalismo público. Enfim, mecanismos para combater isso existem. Quando você diz que não há nada que pode ser feito, você assume uma boa dose de machismo. A homofobia ou a hostilidade com os homossexuais é desnecessário. Eu coloquei um vídeo até sobre isso, ele dizendo que homossexual leva um couro e aí muda o comportamento. Para mim, isso daí, inclusive, é um incentivo à violência contra os homossexuais, que ele falou no passado. Até hoje, nunca vi ele se desculpar por ter dito isso. Se ele se desculpou, por favor, me digam. E, enfim, falas desse tipo. O ultraconservadorismo você vê por aí. Do ponto de vista econômico, Bolsonaro sempre aderiu ao neodesenvolvimentismo militar, que é a ideia do Estado forte, interventor, em nome do capitalismo nacional. Mais recentemente, no Brasil, tem uma onda muito forte do liberalismo e do pensamento libertário de direita. E para surfar nessa onda, mais ou menos 1 ano e meio, ele começou a mudar o discurso, se uniu com o Paulo Guedes, que é um cara ultraliberal. Vou futuramente fazer um vídeo sobre o Paulo Guedes. Então ele assumiu uma posição que ele já tinha da direita do ponto de vista cultural, dos costumes, e agora assumiu uma posição da direita liberal na economia, que não é a única concepção de direita dentro da economia, vale-se dizer. Então esse é Bolsonaro. Ele realmente está no extremo espectro ideológico, né? Se associou a alguém da ultradireita liberal, que é o Paulo Guedes, e ele sempre esteve na ultradireita do ponto de vista cultural. Mas o PT é um caso diferente. Eu já citei aqui o estudo feito pela BBC dos votos no Congresso, vou colocar o link de novo na descrição, mas para quem nunca viu, é o seguinte: mostra que o PT, quando estava na oposição,
ele votava como partido de esquerda. Mas quando o PT foi para o governo e teve seus 14 anos de administração na presidência, enfim, ele passou a votar como um partido de centro-esquerda e centro-direita, oscilando. Basicamente, o PT aderiu a uma concepção do neodesenvolvimentismo que vê a ampliação do consumo como elemento central. Tanto é que baseou a economia em exportação de commodities, não é? Fundamentalmente, e apostou na ampliação da base de consumo com programas sociais desse tipo. Teve sucesso, em parte, houve ampliação do salário mínimo, que foi uma coisa boa, mas não mexeu nos privilégios da Previdência, não mexeu nos privilégios das cúpulas do poder, não é? Não mexeu não fez uma reforma tributária progressiva, que incluiria taxar lucros e dividendos, aumentar as alíquotas de herança, principalmente para quem tem patrimônio acima de 2 milhões de reais. Uma série de coisas que o PT poderia ter feito para ampliar a arrecadação e para investir na garantia dos direitos sociais universais, que sempre foi a pauta dos partidos social-democratas, que o PT assumiu um discurso social-democrata em meados dos anos 90, nos anos 80 era bem anticapitalista. Então o PT passou por várias transformações. E tem uma tese de doutorado de Aurelino Coelho, A Esquerda para o Capital. Costumeiramente eu cito essa tese, se vocês quiserem eu também coloco o link para ela na descrição. Mas essa tese basicamente demonstra justamente essa transformação. A tese usa o termo transformismo, que é um termo gramsciano, para falar da mudança de posição de pessoas ou de grupos políticos inteiros. E foi isso que aconteceu com o PT. Então, tratar o PT hoje como um partido assim, de esquerda, bem de esquerda, é um equívoco. Claro que o PT tem um discurso hoje mais à esquerda, mas isso, se nós olharmos para a sua história, se deve muito ao fato de estar na oposição. Hoje o PT é oposição ao governo Temer, então, por lógica, basta olhar o histórico do PT, sempre que o PT é oposição, o discurso vai mais à esquerda. Um outro fator que leva o PT a ter um discurso mais à esquerda é a presença de Manuela Dávila na vice, ou seja, o PT não teve alianças com partidos tradicionalmente do centro-direita fisiológico brasileiro, e o que fazia o PT moderar o seu discurso, era fundamental para o PT moderar o discurso, e não era só discurso, também moderava as políticas, as práticas e tal, para construir o que o PT chamava de política de conciliação, não é? Então, o PT, a partir do momento que ficou mais isolado e só se aliou com o PCdoB, aí teve que assumir, até pela composição de alianças, um discurso um pouco mais à esquerda. Mas o histórico do PT, do grupo da articulação, que é o grupo que há muito tempo domina o partido, é o grupo de Lula, desse pessoal, sempre foi um grupo que tinha diálogo com setores do empresariado e que nunca assumiu uma pauta muito de esquerda, sempre ficou ali oscilando no centro. Repito, as administrações petistas têm vários méritos, mas tem uma série de deméritos. A se dizer, as reformas não realizadas, né, nem da Previdência, nem uma reforma trabalhista que modernizasse as relações de trabalho garantindo direitos do trabalhador, nem a reforma tributária progressiva que o Brasil, de forma desesperada, precisa. O Brasil tem uma das estruturas tributárias mais injustas do mundo. Ou seja, o Brasil taxa muito consumo, bens para você consumir, não só o consumo alimentício, mas todo tipo de televisão, carro, enfim, tudo isso é extremamente taxado, mas a gente taxa pouco renda e praticamente quase nada é um paraíso fiscal para o rentismo e para os super ricos, né? E para boa parte dos bancos também. Nós somos muito bonzinhos com os bancos que têm, enfim, juros indecentes rolando no nosso país. Então, o PT, nessa coisa de política de conciliação, nunca assumiu, quando governou, uma posição de esquerda
combativa, de enfrentamento e tal. Nunca foi a postura do PT. E é por isso que hoje eu tenho dúvidas sobre uma série de propostas do Haddad que eu até gosto. E o Haddad tem uma série de qualidades, assim, o Haddad é ponderado, ele é equilibrado, ele tem saído muito bem nas entrevistas, mas o histórico do PT pregresso cria uma série de dúvidas. E além disso, o PT tem a coisa de... O PT hoje na sociedade brasileira, ele tem muita rejeição. E essa rejeição do PT coloca o cenário que nós estamos vendo aí, Haddad e Bolsonaro, como um cenário extremamente perigoso e problemático para os progressistas. Quer dizer, se você tem uma tendência progressista e você não quer um caminho para o que eu chamaria de protofascismo com tons liberais, lembra muito Pinochet, né, no Chile, que fez reformas de cunho liberal, mas com muito autoritarismo e com muito conservadorismo cultural. É claro que nós ainda estamos num processo democrático, não viramos ditadura ainda. Mas eu lembraria a vocês que todas as declarações, tanto de Bolsonaro quanto do Mourão, mostram uma predisposição ao autoritarismo. Se vão ser bem-sucedidos ou não, há dúvidas, mas o questionamento ao sistema eleitoral, dizer que as urnas eletrônicas não são confiáveis e tudo mais, é preparar o terreno para um possível golpe. As Forças Armadas estariam do lado deles, dos lados do Bolsonaro e do Mourão, isso daí realmente é uma coisa provável. Essas são todas questões ainda sem resposta, mas o discurso deles sinaliza nessa direção. A instabilidade política do país é um terreno fértil para esse tipo de avanço autoritário, então é bom ficarmos atentos, né? Então, o cenário Haddad e Bolsonaro no segundo turno seria um cenário extremamente problemático, por vários motivos. Não só pela chance do Bolsonaro ganhar, e isso seria um retrocesso em políticas sociais, nós teríamos um aumento do teto de gastos, o teto de gastos seria institucionalizado, provavelmente, o Paulo Guedes adora o teto de gastos. Nós teríamos o receituário liberal, que é corte de gastos e diminuição de impostos, e esse receituário ele é muito interessante quando ele é aplicado, porque ele, em geral, gera déficits, né? Ele gera... O Macri tentou isso lá na Argentina, enfim, um colapso lá na Argentina. E em países mais ricos, como os Estados Unidos, acontece uma coisa muito interessante. Toda vez que você faz um pouco isso, você gera inicialmente um boom de empregos nos setores de serviços que empregam pagando muito mal, mas você cresce esse tipo de emprego que paga mal, mas pelo menos você reduz as estatísticas de desemprego, você movimenta e ativa mais a economia, porque uma economia como a americana tem muito chamado dinheiro represado, um dinheiro que quer ser investido, mas que por questão de risco não se investe. E quando você começa uma política dessa, as pessoas começam a tomar mais riscos. E aí há um boom na economia, só que isso cria uma bolha, a economia não mantém esses níveis de crescimento de atividade econômica e aí depois quebra. E esse ciclo quando isso é feito de haver um crescimento, aumento do emprego, depois a queda com uma bolha que explodiu em uma crise econômica, é uma coisa, assim, que você olha um gráfico, né, das crises durante o século XX, do capitalismo, você vê que é cíclico, né? Sempre acontece e tem muita relação com isso aí. Então, além de ser um retrocesso gigantesco em políticas sociais e políticas para grupos tipo LGBT, enfim, isso aí nem se fala, né? A hostilidade dessa direita ultraconservadora com gays e lésbicas é patentemente óbvia, né? E eles sabem, por isso que estão se mobilizando tanto contra. Mas além desse perigo, desse, digamos assim, receio disso acontecer, além disso, se o PT ganhar por uma margem pequena, há a possibilidade do golpe, há a possibilidade do resultado ser questionado, aliás, provavelmente seria questionado. Bolsonaro está questionando antes da eleição, imagina se ele perde para o PT, aí é que ele vai questionar mesmo. Isso gera uma enorme instabilidade política, mesmo que não gere golpe, e nós lançamos o país num cenário profundamente dividido.
Existe chance de isso não acontecer, do Ciro ir para o segundo turno e ganhar do Bolsonaro? Bem, a Datafolha mostra que Ciro seria favorito diante do Bolsonaro. A maioria das pesquisas mostram ele tendo uma performance melhor do que o Haddad, não é? Mas a máquina do PT é muito mais poderosa e isso gera dúvidas se vai ser possível, nesse fim de campanha, isso acontecer. Eu acho que o Ciro está correto em não advogar o voto útil, porque isso mostra fragilidade, mas os seus apoiadores devem fazer isso por ele. Ou seja, ele próprio não deve fazer, mas os apoiadores devem fazer. Dizendo o quê? Dizendo coisas como, para apoiadores de Alckmin, olha, Alckmin já era, e se você quer evitar que o PT volte ao poder, é melhor você derrotar o PT no primeiro turno. Então apoia um candidato que inclusive escolheu, e aí escolher Cátia Abreu, que foi uma escolha que eu não gostei porque eu sou uma pessoa de esquerda, para esse discurso serviria, porque dizia, olha, Cátia Abreu de esquerda não é. E Ciro já foi filiado ao PSDB, então não é tão de esquerda assim. Então é muito preferível para você, apoiador do Alckmin, votar no Ciro. A Marina também, a candidatura dela está indo para o saco, né, já deu água, já está desidratando em 6%, ou algumas pesquisas mostram a Marina com 5% e 4%, quer dizer, fora da disputa. Então seria dizer, tem que ter um progressista no segundo turno que não seja o PT, seria a argumentação para conseguir o voto da Marina. Mais ou menos o mesmo em relação a eleitores do Meirelles, também seria mais ou menos nesse estilo. E em relação aos indecisos, os argumentos seriam mais ou menos dos dois lados. Tanto para evitar uma vitória de Bolsonaro, já que Ciro tem mais vantagem, as simulações de segundo turno sinalizam que ele seria o favorito contra Bolsonaro, e Haddad dá empate técnico, ou seja, é como se você pegasse uma moeda, jogasse para cima e a eleição vira uma grande incógnita se nós tivermos o segundo turno entre Haddad e Bolsonaro. Então é mais ou menos isso daí. A disputa para o segundo turno parece hoje restrita a Ciro e Haddad. Marina, Alckmin parecem figuras fora da disputa. Meirelles já estava fora. Amoedo até cresceu, mas também é uma figura fora da disputa. E Alckmin, que teria uma chance de tirar Bolsonaro, com a facada do Bolsonaro, os ataques do Alckmin e o uso da televisão não estão funcionando. E embora ele tenha ainda alguns dias aí para fazer isso, me parece difícil imaginar que isso vai funcionar. Então, a disputa ficou reduzida a Haddad e a Ciro. Gostaria também de dizer que, embora eu tenha lá minhas divergências, tanto com Ciro quanto com Haddad, e com outros candidatos, enfim, eu já demonstrei aqui as minhas críticas e minhas divergências, contra Bolsonaro, que eu discordo dele tanto no plano cultural, totalmente, minha divergência é absoluta no plano cultural, né? Eu sou a favor da união civil dos homossexuais, sou a favor de gays adotarem, sou a favor de criminalizar homofobia, discurso homofóbico, sou favorável à descriminalização do aborto, enfim, para eles isso daí seria horrível. Sou, favorável à lei de transparência, como eu disse antes, para identificar empresas que estão tendo atitudes machistas e penalizar elas. Então, do ponto de vista do plano cultural, a divergência é absoluta. E no plano econômico, a divergência é total também. Sou totalmente contra o teto de gastos. Acredito numa reforma tributária progressiva que diminuiria, sim, os impostos sobre a classe média e sobre os mais pobres, mas aumentaria significativamente os impostos não só sobre os mais ricos, pessoas físicas, mas as empresas, especialmente a taxação de dividendos. Uma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas não entendem é que nós temos uma carga tributária relativamente alta nas empresas, principalmente alta nas pequenas empresas, mas nas grandes não tão alta, mas ainda alta, dentro das atividades da empresa. Mas quando isso vira dinheiro e passa para dividendos, a gente não taxa nada. Isso favorece o não investimento. Quer dizer, se nós taxássemos, não digo muito pesadamente, mas pesadamente relativamente, até uma alíquota de 35%, os dividendos seguindo padrões internacionais, né? Não sou favorável a taxar muito dividendos de gente que tem pouco dinheiro investido em grandes empresas.
mas criar progressividade, como em tudo, né? Como em toda a taxação. O que nós estimularíamos seria que as pessoas, e os empresários, e as pessoas que têm investimentos, e que têm ligação com a empresa, em vez de favorecer a criação dos dividendos, investisse mais o dinheiro dentro da própria empresa. Ou seja, nós deveríamos diminuir os impostos dentro da empresa, das atividades internas, e aumentar quando o dinheiro sai. Aliás, essa é uma ideia bastante antiga, com algumas diferenças, esteve na reforma de base defendida por João Goulart antes do golpe militar de 1964. É interessante como essa reforma de base, que foi parte do motivo que foi utilizado para tirar ele do poder, além do crescimento do PCB nas eleições, né, volta à baila como uma coisa necessária para o financiamento do Estado brasileiro. Além de muitas outras mudanças que nós precisamos reduzir drasticamente o número de cargos comissionados, enfim, modificar completamente o patrimonialismo brasileiro para tentar eliminá-lo da administração pública, ampliando o controle popular e ampliando a participação da população nos mecanismos do Estado para evitar tanto corrupção quanto o arbítrio, o desmando e o uso privado da coisa pública. Então, muitas coisas precisam ser feitas. E eu sou sincero com vocês, todo o nosso cenário me leva a crer que muitas delas podem ser, mas a maioria delas provavelmente não vai ser feita. Então isso significa que nós precisamos continuar lutando depois da eleição. A gente tem que deixar de pensar assim, o momento é agora e depois enfim, seja o que for. Não. Depois da eleição, a fiscalização, o olhar, a atividade política tem que continuar. O engajamento não pode parar com o processo eleitoral. Então era essa mensagem que eu tinha para dizer para vocês hoje. Sei que o cenário não é aquele cenário que nos agrada, mas a realidade precisa ser enfrentada como ela é e tentar se fazer o melhor que for possível dentro dessa realidade. Tá certo então? Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar e divulgar em grupos de WhatsApp, Facebook e pedir para as pessoas se inscreverem, que é muito importante para mim. Tá certo então? Um abraço e até o próximo vídeo.